Sejam todos muito bem-vindos ao canal da João Financeira e hoje a gente traz aqui um convidado ilustre, Capitão Alberto Neto, hoje mais uma vez presente aqui no canal para nós falarmos de um assunto muito importante, um assunto que trata da margem dos consignados, muitas perguntas sobre essa questão aí, dessa nova alternativa, volta a margem, não volta, e eu agradeço a presença do Capitão aqui, mais uma vez aqui, Capitão, o canal é seu, muito obrigado por você estar aqui. João, boa noite, estamos ao vivo, eu sei da tua audiência, eu sei que vai ter muito aposentado, muito correspondente, muito servidor público que está interessado nesse assunto e está numa situação difícil, porque vivemos uma situação muito difícil com a pandemia, né? Foi um momento talvez mais difícil da nossa história. E colocar, no momento difícil, uma opção de crédito com juros baixos é uma saída muito interessante, muito importante para ajudar a reduzir os danos que nós estamos vivendo. Então, foi toda uma luta histórica para a gente conseguir o aumento da margem dos consignados. Você participou ativamente dessa luta, né, para convencer o INSS, para a mobilização no país dos aposentados, cobrando esse aumento da margem dos 5%, que começou lá atrás no meu projeto de lei 2017, que é uma das nossas estratégias, que nós vamos falar daqui a pouco, e que se transformou em medida provisória, atingindo apenas o INSS, aposentados e pensionistas. E quando eu fui o relator da medida provisória, nós ampliamos, saímos do INSS e foi para o municipal, servidor municipal, aposentado estatutário, tanto do município como do estado, como de autarquias. Nós ampliamos para todos, para os militares, para federais todo também, mundo, né? Para todo mundo, esse aumento da margem dos 5%. E foi muito bom para o mercado. Colocou aí bilhões na nossa economia. Porque quem pega esse recurso, ele vai investir na alimentação, ele muitas vezes usa como capital de giro para ajudar no seu negócio, para comprar mercadoria. Então, isso é geração de emprego no nosso país. Então, nós precisamos fazer que a moeda circule no nosso país para que a inflação reduza, para que tenha empregos na nossa nação. Então, colocar nesse momento difícil uma opção, um aumento de créditos com juros baixos é muito, muito importante. Só que nós tivemos algumas dificuldades, porque muita gente, João, ainda vê o aumento da margem dos consignados como algo ruim, como algo de superendividamento. Tanto que depois da aprovação do aumento da margem, veio uma nova lei do superendividamento que reduziu a margem dos consignados. E passou também. Então, é muito delicado. Nós precisamos mobilizar novamente o país, os aposentados, os servidores, os correspondentes bancários, para sensibilizar o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, da importância e da legitimidade. E agora, o novo desafio, que essa questão temporal é muito negativa, porque quando reduz a margem, você sabe melhor do que eu, porque vivencia isso, deixa os aposentados com margem negativa. E quando ele precisar novamente fazer uma tomada de crédito, ele vai ter muita dificuldade, ele vai esperar por muito tempo até sanear uma parte da sua dívida. E nós vivemos um momento complicado. Eu presenciei aqui, conversei, e esse projeto me deu a oportunidade de conhecer a vida do aposentado no nosso país. O aposentado ele não para de trabalhar. Porque ele ganha 90% dos aposentados do INSS ganham apenas um salário mínimo. Então, o salário mínimo, muitas vezes, ele não supre a necessidade, porque quando ele chega na certa idade, ele aumenta os custos dele com o plano de saúde, às vezes, depende plano de saúde, tem a questão remédios, né, moradia. Então, fica muito mais complicado quando nós nos aposentamos. Nós reduzimos o valor do nosso salário e aumentamos as despesas.
Então, eu tive a oportunidade de conhecer a vida dos aposentados. E nós estamos aqui com algumas estratégias, mas não, e aí eu não quero mais o aumento de maneira temporária. Eu vou lutar, agora em 2022, para o aumento da margem, mas de maneira definitiva, João. Isso é importante, né, para depois também não ter o mesmo problema, ficar negativado de novo, daí uma nova luta, e a gente sabe, como você falou aí, infelizmente, tem pessoas que não têm a sensibilidade, não têm o senso, e não dá para se dizer que não tem o conhecimento da real dificuldade que está vivendo o aposentado, o pensionista hoje, que precisa de dinheiro, não tem recurso porque ficou negativado, lojas de correspondentes honestos, certos, que trabalham no mercado de maneira correta, estão acabando de fechar, porque está muito ruim as condições de trabalhar, porque está todo mundo negativado, não dá para emprestar dinheiro para as pessoas que querem, a maioria das pessoas está colocando a situação difícil no comentário. E essa estratégia, capitão, em que consiste basicamente essa estratégia? Você falou em duas estratégias, se eu ouvi bem. Como que seria essa real estratégia para a volta da margem? Como vai funcionar tudo isso agora? E o que dá para esperar sobre essa situação para se resolver de uma vez por todas da margem dos aposentados? Antes, João, de falar das estratégias, eu queria colocar outro ponto que é muito importante. Somente para essa ala que enxerga a margem dos consignados como um superendividamento. Se o aposentado quiser pegar um empréstimo, ele tem essas duas opções. Ou ele pega através da margem dos consignados, que tem os juros baixos, ou ele vai em outra financeira, ou o próprio banco, e oferece, dentro do seu salário, um empréstimo que está acima da margem dos consignados. Só que com juros muito maior. Então, muitas vezes, quem é contra o aumento da margem dos consignados esquece que se ele precisar realmente tomar um crédito, ele vai fazer, só que ele vai fazer com a taxa de juros maior. E durante a minha relatoria, eu tive contato com a Febraban, com a BBC, vi vários estudos, e 40% da margem para os consignados é perfeitamente aceitável. Nós tivemos essa experiência no ano 2021 e não tivemos grandes problemas. O problema existe em qualquer lugar. Mal profissional existe em todas as profissões. Agora, nós não podemos pegar um exemplo negativo e querer generalizar. Então, os correspondentes bancários têm um papel importante, os aposentados, eles sabem o que estão fazendo, né? Trabalharam a vida toda para sustentar a sua família, para fazer com que o nosso país crescesse. Então, merecem o nosso respeito. É melhor que ele pegue um empréstimo com juros baixos do que ele ir para a financeira e pegar um empréstimo aí de 20 e poucos %. É um raciocínio simples para você que é contra o aumento da margem dos consignados, para que você abra os seus olhos para isso. Então, ele pode utilizar até 100% do seu salário lá nas financeiras. Por que não aumentar e dar a oportunidade dele ter uma tomada de crédito com juros mais baixos? Agora, vamos falar das estratégias, João. A primeira estratégia que eu tracei, que ela tem uma prioridade urgentíssima. Então, logo ela estará em plenário. E eu pedi a relatoria, que é um projeto que veio do governo federal, por isso que tem essa prioridade urgentíssima, é o PL 4188 de 2021. 41, se você pesquisar, é o PL 4188 de 2021, que fala sobre o crédito de garantias, que é o FGTS, é o penhor, são uns exemplos de crédito de garantias que nós queremos tirar, por exemplo, o penhor da Caixa Econômica e colocar para todos os bancos, né? Melhorar a competitividade, a concorrência nessa área bancária, que é um desastre no nosso país. Nós temos poucos agentes financeiros de grande porte. Isso é ruim quando a gente olha países como os Estados Unidos, que tem milhares de redes bancárias. Isso melhora a competitividade, porque cada um vai querer trazer o cliente para a sua agência. Então, você oferece um juros mais baixos, por exemplo, oferece um crédito diferenciado para ter o cliente. Como tem poucas agências,
praticamente você não tem muitas opções, não tem muita diferença de um banco para o outro. Isso é ruim também para o crescimento do nosso país. Então, eu quero pegar a relatoria do PL 4188, já falei com o ministro Paulo Guedes, ele deu ok, já falei com o presidente Lira, que é o responsável por fazer, isso é importante a gente fazer essa confirmação, o presidente Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e ele que indica, ele que assina quem vai ser o relator. Pedi essa relatoria, também me deram sinal positivo, e dentro dessa relatoria eu quero colocar o aumento da margem de 5%, forma como já estava acontecendo. Vou colocar como relator ele pode alterar o texto. Então, eu vou alterar o texto, acrescentando apenas o aumento da margem, não mais temporária, agora definitiva. Essa é a minha primeira estratégia, João. Quer comentar sobre essa primeira? Com certeza, é excelente, né? A gente tem esse entendimento aí que é importante voltar à margem, como você bem falou e destacou muito bem que as pessoas estão pegando créditos mais caros, os juros exorbitantes, e isso tem infelizmente, muita gente sendo obrigada a isso, né? Isso é uma estratégia quando se fala de tempo, né? Porque é um desespero, é um real desespero que o aposentado está vivendo, o que os correspondentes bancários também estão vivendo, porque eles querem poder sustentar as suas famílias também de forma adequada, o correspondente bancário, tanto o aposentado e o pensionista, só que isso vai levar um certo tempo, né? A gente sabe que precisa agora ser pautado, né? Precisa votar na Câmara dos Deputados, precisa passar no Senado Federal e o presidente sancionar, com certeza. O presidente não vai ser contra isso, ele mesmo partiu dele isso pode levar um certo tempo. E quanto tempo seria isso nessa questão e qual seria também a outra estratégia, se é uma estratégia mais rápida, se dá para unir as duas estratégias? Perfeito, João. O tempo ainda não tenho, acredito que vou estar cobrando e vou fazer, por isso que é importante essa mobilização, porque o Brasil todo cobre o presidente da casa para pautar o mais rápido possível esse projeto. Acredito que final de fevereiro, mês de março, até lá, nós temos grande esperança, mas não tenho a certeza. Por isso que a mobilização é muito importante para cobrar o presidente Lira para pautar o PL 4188, que é o crédito de garantias. E o nosso, no caso, a garantia seria o nosso salário, do aposentado, do servidor que tem o salário garantido, estabilizado. Né? Então, ele pode oferecer, né? Seria no mesmo tema, não teria problema de acrescentar o aumento da margem nesse PL. Um outro ponto seria a volta de trabalhar o PL, o 2017, 2019. O 2017 foi o que iniciou toda essa discussão do aumento da margem dos consignados. Iniciou assim, já tinha outras discussões, lógico, mas foi o que mais ficou em evidência dentro do Congresso Nacional. Foi o projeto mais aceito, porque muitos queriam 10%, 15%, 7%, e 5% era o número mais aceitável. Então, o projeto ganhou repercussão. Ele já tem mais de 400 assinaturas pedindo a urgência para a votação desse PL no plenário. Então, ele já está pronto para ser votado no plenário, ele já tem um requerimento de urgência. Estou trabalhando também nas reuniões de líderes para que possamos pautar o 2017 e os seus apensados. O 2017, com os apensados, nós conseguimos repetir a legislação como estava em 2021. Aí eu não seria mais o relator, por eu ser o autor do projeto, nós íamos brigar para um relator parceiro que entendesse sobre o mercado financeiro, que fosse favorável o aumento da margem, lógico, dos 5%, que esse é o tema, e o relator precisa convencer todo o Congresso. Lógico que eu ia ajudar, nós íamos continuar fazendo essa mesma mobilização. Então, seria a segunda estratégia, focar, caso falhasse dos créditos de garantia, nós íamos para o 2017 mobilizar para que entrasse em pauta.
Sim, uma pergunta importante, capitão, aqui, porque tem muita gente colocando aqui na questão da urgência, tanto como correspondente, tanto quanto aposentado e pensionista, falou-se muito em uma medida provisória. Outra vez, você que conversou com o presidente, a gente sabe disso, que liderou o movimento também, que tem acesso direto ao presidente, o senador Reis, e conversou com o Bolsonaro, falou sobre um pedido de medida provisória, não teria aí realmente essa terceira opção, trabalhar como a saída de uma medida provisória e aproveitando essa medida provisória já fazendo como lei, porque aí seria uma solução rápida e uma solução que depois se tornaria como lei. Se você acha que isso realmente seria viável, porque pelo desespero, porque as pessoas não estão podendo esperar, se você conversar com o presidente para fazer uma medida provisória e depois trabalhar isso posterior como lei, o que você acha dessa opção aí, que pelo que realmente está sendo cogitado, parece, aos nossos olhos aqui, realmente a melhor opção? Perfeito, João. É a solução mais simples, mais rápida, seria a medida provisória. O presidente editando uma medida provisória, em seguida já se torna lei, já a prática já teria que o mercado já oferecer esse crédito. Como eu coloquei como terceira opção, devido que eu não sou o presidente da República, então eu não tenho esse poder de criar essa medida provisória. Essas duas estão mais próximas, né, do meu esforço de ir lá com o presidente Lira, por estar aqui dentro da Câmara dos Deputados, já está aqui dentro, não está no Palácio. O Executivo tem a sua autonomia, tem as suas prioridades. Então, eu sei que o Executivo tem inúmeras prioridades. E será que a margem dos consignados é uma das prioridades do governo? Então, nós vivemos numa pandemia ainda, então tem problemas na área da saúde, tem problemas agora na reforma tributária, que o Congresso está se debruçando nisso, e nós estamos um passo para entrar na OCDE, então estão cobrando essa reforma tributária do nosso país. Então, são demandas importantes para o país, e eu não sei se, ainda não tive essa real dimensão, se o aumento da margem seria uma prioridade nesse momento. Mas é uma medida que eu vou tratar também, vou pedir ajuda do presidente Arthur Lira, do líder do governo, como eu sou vice-líder do governo, vou pedir ajuda do líder do governo, que é o Ricardo Barros, deputado Ricardo Barros, para reunir com a equipe de governo e desenhar se há essa possibilidade. E aí, agora que voltou hoje, nós estamos hoje na volta dos trabalhos legislativos, mais à frente eu vou ter uma informação mais precisa sobre a construção dessa medida provisória, se é viável ou não é. Eu acredito que sim. Eu acredito que há um interesse do governo, se ele notar essa sensibilidade, se ele notar a legitimidade disso. Por isso que é importante a mobilização, a gente entrar na página do presidente, do Paulo Guedes, e mostrar que o Brasil está precisando, sim, do aumento dessa margem dos consignados. E aí, quando eu reunir com os técnicos do governo, com o ministro, eu vou ter a real dimensão e vou passar essa informação. E, lógico, se tiver mobilização, quando eu me reunir, ele já vai estar sabendo do que se trata, ele vai estar sabendo o tamanho disso, né? Até eleitoralmente, né? Os aposentados, os correspondentes. Nesse sentido, também, eu acredito que é muito importante como estratégia. Com certeza, é muito bom poder contar com você nessa luta, então, já viu a exigência que tem, a urgência de tudo isso, através de medida provisória também, para transformar como lei. A gente sabe que você tem realmente um contato com o presidente, a gente vai contar com essa sua ajuda, e para finalizar a nossa live também de hoje, muita gente pedindo, agora volta a luta do 14º salário também, né? Então vai ter que ser cobrado muito, a gente sabe que tem problemas de recursos, aí o próprio presidente já falou que tem dificuldades, então, mas pode vir um novo relator agora, vai chegar na CCJ, pode mudar talvez a fonte de recurso, tem esperança aí lá no final do túnel. A gente sabe das dificuldades, mas volta a luta do 14º dos aposentados, porque está chegando no fim. O 14º só pode sair agora até março, depois o projeto ele inviabiliza totalmente, então a gente vai entrar nessa luta aí com certeza pelo 14º salário também, não é, capitão? Perfeito, João. Quando
nós começamos a brigar pelo aumento da margem, também diziam que era impossível. Não sei se você recorda, muita gente falava que isso era muito difícil de acontecer, que a gente estava perdendo tempo, e nós acreditamos, lutamos e vencemos. E vamos lutar de novo e vamos vencer novamente. Lógico, o 14º é muito mais difícil, porque mexe com recurso do governo federal. O aumento da margem não tem recurso nenhum do governo. Então, seria mais fácil. Apesar de muita gente contra, nós conseguimos realizar esse feito. Sobre o 14º, quando eu conheci a vida do aposentado, João, eu deixei esse compromisso. Que, independente da situação orçamentária, independente do governo, eu ia apoiar e ia lutar pelo 14º dos aposentados. Porque eu vi a vida dos aposentados. Durante a CFT, uma aposentada chegou comigo e mostrou o contra-cheque. Tinha 4 empréstimos. E ela falou: capitão, sabe para que esse empréstimo? Foi para pagar um enterro de familiares nessa pandemia. O aposentado teve a antecipação do 13º salário, mas a gente vivia na pandemia. Ele usou esse 13º dele para ajudar os familiares. Ele não usou para si. Um dinheiro que era para ele teve que usar com o neto, com o filho, com outro parente, pelo momento delicado que a gente está vivendo. Mas ainda não acabou. Ainda vivemos na pandemia. O momento é muito difícil ainda, nós sabemos. Tem a questão do recurso, como você falou, João, que isso deixa o projeto muito mais difícil, pelo tamanho de recurso que precisa ser empenhado nesse projeto do 14º salário, mas não é impossível. Nós vamos continuar, e é o meu compromisso de continuar lutando. O projeto passou, foi aprovado na CFT, que ninguém também acreditava que passaria na CFT, e nós conseguimos passar. O tempo não está ao nosso favor. Como você falou, nós temos até março para viabilizar o projeto. O tempo não está, porque o Congresso vai estar híbrido, e aí não sei quando volta a comissão, quando voltam os trabalhos na CCJ, qual é a prioridade dele dentro da CCJ. Então, tudo isso aí pode dificultar muito, mas nós vamos continuar lutando. E o que eu deixo aqui, meu compromisso, é para lutar sempre, estar a favor sempre dos aposentados do nosso país. O teu tempo aí é muito precioso, agradecer a luta, a gente vai vencer essa luta aí da margem, vamos pelear muito pelo 14º salário, porque, que nem você falou, para as pessoas, aos ouvidos dos outros que não acreditam nem na própria sombra, nada vai acontecer. Então, a frase que eu sempre digo aqui é que juntos de coração nós vamos vencer. Muito obrigado pelo seu tempo, capitão, com certeza vai vir coisa boa aí nos próximos dias para os aposentados e pensionistas do INSS. E, João, meu gabinete está de portas abertas para você, para todos os aposentados que estão nos assistindo agora, e todas as demandas, né? Tem a demanda da mais consignados, tem a demanda do 14º, e outras demandas dos aposentados, dos correspondentes, vocês podem passar aqui para o nosso gabinete, que a gente está aqui pronto para arregaçar as mangas e trabalhar por você. Pelo nosso...